Aleluia. Essa noite eu vou falar mais um pouco sobre sinais perigosos no casamento. Eu falei sobre 2 sinais perigosos no casamento a última vez que eu ministrei, no sábado passado. E eu falei sobre muitas críticas. Isso é um sinal muito perigoso no casamento. Sabemos que quem procura sempre criticar nunca vai encontrar algo bom. Amém? Então, a pessoa tem um espírito de crítica, nunca vai olhar as qualidades do outro. Outra coisa que eu falei é que a falta do diálogo também é um inimigo perigoso. Porque a gente sabe que por falta de comunicação, não só aviões caem, empresas quebram, casamento também tem, se acabado por falta de conversa mesmo. Amém? Sentar, saber como estão os filhos, a vida financeira, a vida espiritual, e cada um respeitar de acordo com o nível que o outro tem. Vamos dizer que um crente ele é espiritual, a mulher dele não é de forma alguma. Então aquele crente que é espiritual deve entender o outro lado que não é espiritual e respeitar. Se a mulher é espiritual, o homem ele não é espiritual, ou seja, estou falando de entendimento. Na verdade, todo ser humano é espírito. Quem entende? Falando no entendimento. Ou seja, tem que também a mulher entender o outro lado do seu esposo. Quando fala entender, não é concordar, tá certo? Não é fazer nada. Ou seja, é você ter uma vida de oração, cobrir aquela pessoa e declarar aquilo que você espera. Amém. Se você, na verdade, ouviu sobre essa ministração, tá certo? Vou dar continuidade agora. Você depois pode também pegar, você que está na igreja presente, ou você que está online nesse momento, que não pegou, você pode ir lá no YouTube, a página da igreja, e acompanhar, tá certo? Que eu vou agora passar para o terceiro passo sobre sinais perigosos no casamento. Então, abre a tua Bíblia, por gentileza, lá em, deixa eu ver aqui, Cântico dos Cânticos. É um livro depois de Eclesiastes, tá certo? Você vai lá no Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos. É um livro que eu posso até dizer para você que é casado, que leia mais ele. Amém? Por quê? Porque é um livro de declaração. Ou seja, a esposa não só convidando o esposo, e os esposos estando prontos também para atender aquele chamado da esposa, e ambos se correspondendo. É um livro que traz muita poesia. Amém? Então a gente vê um relacionamento fortalecido. Por quê? Porque o elogio, tá certo? Ele está muito ativo, o diálogo está muito ativo. Então vamos perceber que coisas pequenas também que vem trazendo muitos conflitos no casamento, também é um sinal perigoso no casamento. Já viu aquele ditado, né? Ou seja, que a pessoa de um pingo d'água faz uma tempestade. Alguém já ouviu esse ditado? E sabia, irmão, que não é as grandes coisas que às vezes faz as pessoas se corromperem ou as pessoas caírem. Há quem diga que não é os montes que fazem a gente tropeçar. E a gente sabe que é as pedras, coisas pequenas. E as coisas pequenas, às vezes, a gente vamos colocando de lado ou coloca debaixo do tapete. Isso mais na frente pode dar uma diferença muito grande. Quem trabalha com construção sabe o que eu estou falando. Se ele perder 1 milímetro, 2 centímetros, quando chegar lá em cima, vai estar, muito troncho. Se não derrubar, aquilo vai cair com o tempo. Tem que estar no prumo. Quando está no prumo, a coisa pode ir para um canto, pode para outro, mas não cai. Diga assim, balança, mas não cai. Amém? Ou seja, é flexível. Então, se tivermos ajustado a palavra de Deus, vamos ser também flexíveis no casamento, no relacionamento. Amém? Então vamos perceber coisas pequenas que vai querer gerar grandes conflitos. E o que é que a gente vamos fazer? Vamos matar isso. Ou seja, cortar o mal pela raiz. É isso que fala aqui, ó. Cânticos do Cântico diz assim, capítulo 2, versículo 15. Eu falo muito sobre esse texto. Então esse é o terceiro tópico que estamos falando sobre sinais perigosos no casamento. Que diz assim, apanha para nós, isso é, a amada falando para o amado, as raposas e as raposinhas, que devastam, ou seja, destrói as vinhas. Pois as nossas vinhas, veja que
ela percebe que não é só dela, é dos dois. Amém? E mesmo a mulher percebendo, ela não toma a atitude do cabeça. Porque tem mulher que é assim, né? Ou seja, ela, na verdade, a gente sabe que existe exceções. Tem mulher que elas são mais ativas do que o homem, toma decisões, né, mais rápido do que o homem. Ou seja, ela toma uma atitude que às vezes o homem não toma, que está esperando daquele homem. E na verdade a gente sabe que existem essas exceções, mas a regra não é assim. Geralmente na palavra final é o homem. Amém? A mulher vai pensar, vai refletir, depois fala para ele e por aí por diante. Mas essa daqui mostra uma mulher segura. Amém? Mostra uma noiva que de fato que estava esperando o seu noivo. E olha que ela percebe algo que ele não está percebendo, mas ela se coloca no seu lugar e dá o lugar a ele. Olha que coisa linda. Apanha para nós as raposas e as rapozinhas. Perceba que ela fala duas coisas interessantes: raposas e Ela está ilustrando que era algo que destruía as vinhas, os vinhedos. Ou seja, nós precisamos entender, irmão, que o inimigo, ele não quer roubar as coisas naturais. Ele quer roubar a nossa confiança, quer roubar a nossa fé. Quem entende? Quer roubar a nossa alegria. Porque ele sabe que ela tem grande recompensa se você perseverar. Quer roubar aquilo que Deus entregou à tua família. E essa mulher aqui, ela entende isso a ponto de dizer para seu esposo: olha, tem raposa e tem raposinhas. O livro de Cântico dos Cânticos é um livro que só se entende de forma figurativa. A palavra de Deus dá a entender, depois que se tem o Espírito Santo, por revelação, na leitura mesmo. Amém? Sem muita dificuldade, se a gente lê com desejo, de fato, e é muito importante antes de você ler as Escrituras, você ora primeiro, porque aquele que inspirou os homens a escreverem ela, está dentro de nós. E se a gente ler por ler, a gente não vai entender nada. Amém? Ou seja, antes de ler, você primeiro ora para que ele possa te revelar. Mas Daniel, Cântico dos Cânticos, Apocalipse, alguns livros são tidos de forma figurativa. Só se entende assim. Amém? Mas outros livros não. Nesse caso aqui, ela está ilustrando com a época que era muito comum as raposas e as raposinhas destruir as vinhas. Então, os donos de vinheta, eles colocavam um cercado. E às vezes a raposa grande não conseguia adentrar. A raposa mais grande mandava o filhote. Aí o filhote procurava uma brecha menor e destruía a vinha. Quem entende? Essa mulher, ela percebe isso no relacionamento. E ela diz: olha, tem coisas grandes e coisas pequenas que a gente precisa destruir. Há quem diga que as raposas pequenas é os perigos menores, ou aquelas coisas que a gente acha banal, que a gente diz que é besteira. E às vezes aquilo vai corroendo, aquilo vai pendurando, e aquilo pode mais na frente trazer um prejuízo muito grande. Ou seja, se tem uma parte do barco que está se furando, então tapa logo, não deixa para depois não. Quem entende? Vamos revisar logo, vamos sentar logo. Percebeu? Senta. Enquanto perceber, não, a gente vai estar ali, todo mundo no barco. Mas se percebeu, irmão, não fique esperando que o outro vá tapar, porque pode acontecer isso. É besteira? É. Se o outro está falando muito naquele assunto, pode ter certeza, irmão, que é algo sério, mesmo sendo pequeno. Quem entende? Porque aquilo que às vezes é compreendido, ou às vezes é pequeno para você, para o outro não é, nem compreendido e nem é pequeno. E nós precisamos entender e tomar uma posição, servir, ou seja, de apoio, de ajuda, não para, de fato, a gente pegar aquilo ali, né, para estimular o outro, mas de certa forma você tem um entendimento, por estar mais maduro. Amém? E ela disse: olha, vamos apanhar as raposas e as raposinhas, porque elas podem destruir, no caso aqui do relacionamento, porque elas estão em flor. Ou seja, você sabe que a maioria dos frutos, não é? Coloca a flor, depois coloca o fruto. O que isso quer dizer? Enquanto tivermos aqui na terra, enquanto tivermos no contexto família, o relacionamento vai estar em flor. Por mais bonita que seja o fruto que aquela flor possa dar, se não cuidarmos, pode ser destruída.
E olha que a mulher sábia, não é? A Bíblia diz lá em Provérbios 14:1 que ela edifica a casa. Era essa mulher aqui. Ela diz assim, olha, no plural, ela diz assim, ó: apanhai para nós as raposas e as rapozinhas. Apanhai para nós. Ou seja, ela está auto se convidando. Amém? Porque se ela mostrou, ela é mais interessada de ajudá-lo. Quem entende? Então, quando há, vamos dizer assim, por mais que seja pequeno, algo que às vezes pode fazer, não é, de um pingo uma tempestade, irmão, às vezes o outro não está notando, mas às vezes a mulher está notando. Quem entende? Então pega aquilo ali e senta e vê como fosse algo sério. Talvez para você não ser, mas para o outro lado não é? Às vezes a gente leva, vamos dizer assim, de letra, mas às vezes o outro lado não leva. Isso deve ser considerado também. E vamos destruir aquilo. Não só em questão, não é, do relacionamento, mas a gente percebe que nas diversas coisas. Em questão de fazer compra. Às vezes a mulher quer fazer, o marido está sem condição, mas não fala a real. Quem entende? Que no começo, irmão, parece ser algo, até coisa simples. Mas se você, com cabeça, você que é visionário, você perceber que estamos vivendo dias maus, não vamos subestimar, irmão, a ignorância. Deus é conosco. Mas nem por isso vamos fazer algo sem a gente ter uma direção de fato. Enquanto na direção nós temos a palavra, para nos colocar em seu devido lugar e usarmos a prudência. Amém? Eu sei que Deus vai usar em tempo de perigo, em tempo de dificuldade, vai dar direção a cada um aqui, para às vezes fazer coisas que fogem do entendimento humano, para a tua família, para empreender, amém? Para comprar, para negociar, para, enfim, sair de um bairro para o outro. Mas a Bíblia diz que através de conselheiros se estabelecem os projetos. Quem entende? Então vale a pena de fato a gente entender que às vezes coisas pequenas geram grandes conflitos, que às vezes pode destruir um relacionamento. Coisas pequenas, como por exemplo, às vezes, né, tem mulher que não gosta que o marido coloque a toalha molhada na cama. É coisa besteira, pequena, o marido pode colocar lá. Mas se ele pode evitar aquilo, é melhor destruir aquilo? Amém. O mesmo trabalho dele colocar lá, vai ter outro trabalho de colocar lá no outro canto. Não tem trabalho nenhum. Se não tem trabalho, por que não coloca? Acaba o conflito ali. Eu sei que a maioria dos banheiros, né, do pessoal, não tem aquele mictório, né, que é para homem. E as mulheres falam até com razão, né? Às vezes o homem vai lá, né, faz o serviço fisiológico dele, né, e às vezes mela lá. Aí o homem diz, que besteira, por que não lava, por que não ajeita? E por que o homem não vai e não lava? Não foi ele que melou? Às vezes, se o seu banheiro for mais largo um pouquinho, coloca um mictório, que é só para o homem. Amém? E a mulher vai lá no vaso, senta, fica tranquila, não se mela, não fica com catinga de nada, fica tudo certo. Ou seja, acaba aquele negócio que seria, na verdade, né, algo para ficar roendo ou ficar mexendo naquilo. Ou seja, às vezes você pode ser uma pessoa que não gosta, né, às vezes pode ser um homem, né? Tem homens perfeccionistas, que às vezes não gosta de que alguém use a pasta e aperte no meio da pasta. Já tem o que começa do final da pasta até acabar mesmo. Vai enrolando, gosta de uma forma bem organizada, né? Mas tem outros que não gostam. Amém? Se você não consegue segurar a sua carne para não haver conflito com coisa tão pequena, compra 2 pastas. Corta o mal pela raiz e acabou essa briga. Quem entende? É coisas pequenas, mas é isso que fica se arranhando. E a cada dia que vai acontecendo coisinhas pequenas, irmão, por mais besta que seja aquilo que a gente acha, cada um aqui vem de uma cultura diferente. Às vezes nós queremos implantar uma cultura de princípios que deve estabelecer toda a família, toda a casa, mas a gente temos que ir com calma, porque às vezes, né, a gente não veio de uma cultura certa, aprendemos a ter uma cultura em Deus, e às vezes casamos, queremos implantar aquela cultura de Deus de uma hora para outra também, e leva tempo. Quem entende? Se você tem aquela cultura, você tem que entender que aquilo ali vai levar tempo para o outro também aprender. E que tal começar com um elogio? Amém? Ou seja, você vai destruindo com elogio. Você vai destruindo, ou seja, isso que pode ser perigoso através de uma boa conversa,
de um bom diálogo. Amém? Coisas muito pequenas que podem, às vezes, e tem de fato, rompido casamento, empresas, e a gente sabe que em diversos segmentos. Mas, irmão, nós podemos apanhar as raposas e as raposinhas, porque o perigo maior, todo mundo vê, mas quando vê já está acabado. Geralmente a maioria dos relacionamentos, quando vai para o pastor, já está acabado. O pastor fica mais entre a cruz e a espada, porque cada um vai querer vender seu peixe. Então geralmente não é a raposa grande o problema maior. Geralmente quando tem problema maior, leva os casais a ter um relacionamento mais afincado, mais forte, mais definido. Quando um descobre que o outro está com uma doença, quando descobre que o outro na verdade, né, perdeu um ente querido, quando o outro descobre alguma coisa terrível, irmão, as coisas parecem que se unem mais. Não é assim? Então na verdade, é como a Bíblia diz, que aquele que é fiel no pouco, Deus coloca no muito. É o pequeno que faz o grande. E eu digo para você, irmão, sem sombra de dúvida, é as coisas pequenas que trazem destruição. Mas aqui essa mulher com o juiz, ela diz: meu filho, eu sei que você é o cabeça, então vamos destruir as raposas e as raposinhas. Estamos vendo uma mulher, irmão, que ela era apaziguadora. É mais papel da mulher apaziguar do que do homem. É por isso que nos provérbios a gente vê muito. É melhor morar em cima de um telhado do que com uma mulher rixosa, uma mulher que fala muito, pelo cotovelo, fala por falar. Se falar muito, fala com sabedoria. Mas se não tem sabedoria, é melhor ficar calada, porque a Bíblia diz que aquele que se dá por emudecer, se dá por sábio. Quem entende? Menos sem ser sábio. Mas a mulher quando fala menos e ela reflete mais, é uma mulher sábia. Se não sabe responder, então é melhor ficar calado. Quem entende? Mas essa mulher, ela diz: apanha para nós. Ou seja, ela sabia que na verdade não tem perdedor. Ou seja, se um na verdade estiver triste, o outro vai comprar a briga. O outro vai ficar alegre porque deu errado. Eu não disse que ia dar errado? Isso é um pé de briga, coisa pequena. Eu te falei, tu não deveria comprar. Você comprou, quebrou a cara. Tome. Eu me lembro de uma mulher, de um casal que era aqui do ministério e saíram. E ela não queria sair, a mulher. E ela veio conversar comigo. Ela disse: pastor, eu não queria sair do ministério, mas meu marido quer. O que você diz? Eu disse: quem é o cabeça? É ele. Ele vai se desviar? Não. Ele vai ter uma vida errada, devassa? Não. Ele vai continuar buscando ao Senhor no outro canto? Vai. Então siga ele, homem. Você vai mostrar para ele que você é uma mulher de verdade. Amém? Está com ele para o que der e vier. Ou seja, enquanto não estiver pecando, estou com você. Agora não estiver pecando, estou fora. Quem entende? Porque, irmão, mostrar só quando na verdade está tudo favorável. E onde é que está o amor que tudo suporta? Tudo espera, tudo crê. Amém? O amor está na consciência, de fato, do entendimento. É isso que em Provérbios 24, 13 a gente viu. A sabedoria ela é importante? É. Porque por falta de sabedoria muitos são destruídos. Amém? Mas é o entendimento, irmão, da sabedoria que vai edificar a nossa casa. Às vezes eu percebo que o que falta em nós não é tanto a sabedoria. Porque a sabedoria é o ato de conhecer. O entendimento é a prática do que conheceu. Amém? Então ela diz: olha, apanha para nós as raposas e as raposinhas que devastam as vinhas. Ou seja, ela está falando que as coisas que parecem ser pequenas, ou seja, que gera grandes conflitos e devasta mesmo. Quantos já viram aqui? A gente já viu muito na TV, né? Um país quando é devastado com tsunami ou com maremoto, terremoto, não é? A gente vê que foi devastado. É isso que acontece quando a gente não corta o mal pela raiz. É isso quando a gente deixa os pequenos conflitos ele avançarem. Fica se arranhando. Então, procura ser aquele que vai solucionar as coisas que acontecem. Amém? Que não vai pendurando, que não vai adiando, porque chega um dia a conta, e quando chega a conta, meu irmão, nem todo mundo consegue pagar. Nem todo mundo consegue ser tão humilde para descer no canto mais baixo possível. Ah, vou comprar isso aqui e vai dar tudo certo. Aí o camarada compra no cartão, aí não tem nenhum pé de meia,
mas Deus está comigo e eu vou pagar. Tudo bem, Deus vai te guiar, Deus vai, na verdade, dar norteamento. Aí vem outra coisa, aí compra de novo um cartão, vai comprando. Aí coisinhas tão pequenininhas, daqui a pouco aquela parcela, que só era de R$50, quando vai ver é de R$500. Mas rapaz, eu não tinha comprado uma coisa de R$50, por que está vindo agora R$500? Foi aquilo. E aquele conflito que você como cabeça cede, vai trazer para a sua família. Vai sofrer o filho, a esposa, vai deixar de passear, vai deixar de fazer um monte de coisa. Era algo tão pequeno, mas virou uma bola de neve. Quem entende? Então nós precisamos, irmãos, ser rápidos a cada dia, estar protegendo, porque o papel do homem não é só procriar, mas é proteger. Amém? O cabeça é isso. O cabeça, ele de fato dá direção para a família e mostrar que o homem é interessante, né? Que ele é aquele que toma decisões. Quando ele acerta, é elogiado. E quando tem uma mulher sábia e ele não acerta, vai ter uma ajuda. Mas quando não tem, aí vai sofrer. Amém? Quantos homens existem aí que estão quebrando cabeça? Eu vi um relato de um camarada que falou do irmão dele. Era casado com uma mulher. Ele não era crente, era do Recife. E ele falando que esse irmão dele foi morto. Por quê? Porque a esposa botava pressão nele para colocar as coisas além do que ele podia dentro de casa, salariado. E ele deu uma dor na cabeça, foi tanta pressão que veio na cabeça dele que ele começou a roubar. Resumindo, pegaram ele roubando e mataram ele. Por causa de uma mulher tola. Quem entende? Por falta de sabedoria. Porque devemos entender, irmão, que a nossa prosperidade, o nosso suprimento, não depende diretamente um do outro, depende de Deus. Se tivermos a cada dia tendo prazer na lei do Senhor, como está lá no Salmo 112, ele diz que essa família será feliz de fato, e será uma família que vai ter prosperidade e vai ter riquezas. E você sabe que riqueza, irmão, quando ele fala ali é no natural mesmo, não é o que se ajunta da noite para o dia. É um patrimônio que vai se ajuntando a cada dia, com a ordem, amém, com muito diálogo, de fato, a cada dia com muito elogio e trazendo aqui em pauta esses pequenos conflitos que às vezes se tornam tão grandes e levam muitas pessoas a sofrerem. Terminando esse versículo, diz o seguinte: pois as nossas vinhas estão em flor. E ela declara: o meu amado é meu e eu sou dele, e ele cuida do seu rebanho entre os lírios. Por que ele cuida? Porque tem uma mulher que é virtuosa. Amém? Porque tem uma mulher que de fato ela entende, não é, o papel dela. Então a mulher precisa estudar o papel dela. Amém? Como é que a mulher ela deve se comportar no casamento? Como é que o homem deve se comportar no casamento? Lá em 1 Pedro, se não me falha a memória, fala sobre a mulher, como ela se comportar diante até do esposo que não está em Cristo, que não é crente. Amém? Não é tentando convencer seu esposo só com o exterior. Não, mas com o coração humilde, amável, perdoador. Amém? Que não guarda mágoa nem rancor, né? Ressentida. Mas ao mesmo tempo percebemos que Deus fala com o homem, que ele deveria honrar a sua esposa, vivendo a vida comum do lar, entendendo que ela é o vaso mais frágil, não mais fraca. Amém? Ou seja, mais sensível, de que ela está vendo coisa que ele não está vendo. E com certeza você precisa, você como homem, ouvir mais a tua esposa. Amém? Porque, irmão, a nossa esposa com certeza é a nossa maior crítica, ou uma das críticas construtivas que traz é ela, melhor dizendo. Amém? Sabemos que a vida é cheia de críticas, não é? E muitas delas nem é para construir, para desconstruir. Mas às vezes alguns detalhes que a tua esposa está vendo, se ela está falando, é para teu bem. Amém? A gente sabe que os nossos pais, eles, claro, se tem juízo, os pais é o que mais ama os filhos. E quem traz mais crítica construtiva do que os pais? Não tem. Amém? Porque nos ama. É por isso que a Bíblia diz que Deus corrige a quem?
Por quê? Porque ele é um crítico construtivo. Ele diz, olha, não faz isso não, porque isso pode fazer que você possa sofrer nessa área, você possa perder nessa área. Amém? É melhor a gente cortar o mal pela raiz. Amém? Aleluia. Eu quero falar no quarto tópico aqui, lá em 1 Coríntios capítulo 7. Primeiro Coríntios capítulo 7 e o versículo 3. Outro sinal perigoso no casamento é a pouca intimidade. Amém? Ou seja, o corre-corre do dia a dia, os afazeres, não podem roubar a intimidade ou a vida sexual do casal. Amém? Porque quando isso acontece, algo perigoso está para acontecer. Porque a área que não for suprida, vai ter alguém lá no mundo que vai querer suprir. É na área emocional, vai ter uma mulher querendo ouvir teu esposo. Quem entende? Vai ter um homem querendo ouvir a tua esposa, elogiá-lo, elogiá-la. Então, essa área íntima, ela começa aqui. Amém? Ou seja, começa de fato numa vida, ou seja, íntima, ela começa nos elogios, ela começa de fato destruindo algumas coisas, como falta de diálogo, como a gente falou aqui, nas pequenas coisas que parecem não ter nenhuma algo que vai ser útil no momento, mas que mais na frente pode ser devastoso. Olha o que diz aqui, ó, no capítulo 7 e o versículo 3 de 1 Coríntios. O apóstolo Paulo falando aqui, ele diz: o marido cumpra as suas responsabilidades conjugal para com a sua mulher. Então, esse cumprimento aqui que ele está falando, a gente percebe que é na vida sexual mesmo, mas a gente percebe que o apóstolo Pedro, ele fala a vida comum do lar. Amém? E a gente pensa que, como está bem claro aqui, cumprir a responsabilidade conjugal só é em questão de dar roupa, dar comida, mas é muito mais do que isso. É dar atenção, amém? Dar afeto, que é o que a mulher mais espera do homem. Ou seja, a gente sabe quem eu sou pai e de uma menina, e eu acredito que ela vai querer, no mínimo, um homem, né, que possa ouvir coisas boas como ela ouve do seu pai. Quem entende? Eu acredito que a mulher, ela tem em mente que ela vai casar com um homem parecido com o pai que ela tanto amou e tanto deu amor a ela. Quem entende? E isso não vai se manter em uma simples conversa, irmão. Isso vai levando tempo, vai ser uma construção. Amém? É bem diferente, eu sei que é a conversa do pai para com a filha, mas há um amor expresso ali. Amém? Geralmente as filhas querem ver no futuro esposo, de certa forma, em questão de dar afeto, dar carinho, ou seja, dar atenção, como se fosse um pai, mas de certa forma, na área sexual, se for só, vamos dizer assim, de forma brusca, sem ter a parte de dar atenção, a parte de dar elogio, né? Ou seja, vai pensar que na verdade é só um objeto. Quem entende? E a mulher não é um objeto. Ela é filha de Deus e é preciosa. Que precisa de atenção e precisa de afeto e de cuidado. Amém? Às vezes é pequenas coisas, irmão, sentar mesmo e ouvir. Ouvir aquilo que você não gosta de ouvir, mas que para ela se faz bem. É uma terapia. Ou seja, o camarada passa todo trabalhando, quem trabalha, né, não trabalha em casa. Às vezes muitos que viajam também. E às vezes a mulher passa o dia inteiro, né, fazendo uma carta na sua mente. E está lá, ele escrevendo, eu vou falar sobre isso, falar sobre aquilo outro. E o marido, na verdade, ele quer chegar em casa, tomar um banho, almoçar, ou tomar café, jantar e dormir. Mas a mulher, ela tem uma carta, tem um rolo lá para falar. E muitas das vezes, a gente, por amar o outro lado, a gente vai ter que estar sentado e ficar ouvindo. E prestar atenção. Porque se ficar com o celular, vai logo dizer,
ele não me ama. Ele está com outra. Quem entende? Por quê? Porque simplesmente não tem um afeto. E dentro disso que eu estou falando aqui, como eu estou deixando claro de que, na verdade, tudo começa na cabeça, ou seja, a atenção que você dá àquela amada. Aí diz aqui o seguinte: o marido cumpre a sua responsabilidade conjugal para com a sua mulher, do mesmo modo a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Também da mesma forma, ou seja, não tem autoridade sobre o seu próprio corpo. O marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. E não vos negueis uns ao outro, a não ser de comum acordo, por algum tempo, a fim de que vos consagreis à oração, depois unir de novo, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle, ou seja, pela falta de intimidade mesmo. Quem entende? Então, irmão, a gente fala da oração enquanto é importante a oração, mas a Bíblia diz que se os casais não tiver a cada dia com essa comunhão um com o outro, até na vida íntima, até a oração pode ser rompida. Amém? Porque o que é ligado aqui na terra não é ligado no céu. Mas por falta, às vezes, de ter um bom relacionamento, às vezes é desligado na área espiritual. Quem entende? Então, algo às vezes na vida física, que é um princípio de Deus, às vezes diz, não, mas não é espiritual, porque às vezes a pessoa olha no lado natural e diz, não é espiritual. Mas, irmão, se tudo que é natural veio do espiritual, então, tanto o natural é tão importante os princípios quanto o espiritual. Porque quem estabeleceu as coisas naturais foi Deus. E Deus é espiritual. Amém? Porque quando a Bíblia manda, de fato, a gente amar, honrar ao Senhor, irmão, a gente, quando olha para a palavra, está falando de Deus. E Ele estabelece princípios na sua palavra. Quando a gente cumpre esses princípios, a vida 2, ou seja, como a palavra fala lá em Efésios capítulo 5, 22, a importância da mulher se sujeitar ao homem, e o homem amar a sua esposa, a gente vê princípios ali, não é? Extraordinário. E dentro do que Paulo está falando aqui, falando na vida sexual, que um não deve, na verdade, deixar que o outro, não é? Não seja suprido por um capricho próprio. Quem entende? Não estou com vontade, eu na verdade, eu estou cansado, estou cansada. Mas onde é que está o amor? Quem entende? Ou seja, de se abrir na sua mente para ouvir o que o outro tem para falar. Porque às vezes a coisa não está em clima, às vezes não está para a coisa acontecer, mas pelo fato de uma boa conversa, de um bom diálogo, de querer ouvir com o coração o outro, acontece. A Bíblia diz que uma palavra branda, ela apaga o furor, e uma palavra bem colocada, ela vai ressuscitar, amém? Vai dar vida, ou seja, vai ser algo prazeroso, algo que não ia acontecer, aconteceu. Mas por quê? Mas porque ambos estão buscando a palavra e querem honrar os princípios que Deus estabelece. Em tabela, vai um honrar o outro. Amém? Amém. Aleluia. Para encerrar aqui, eu quero falar esse quinto tópico aqui, que ele fala sobre o seguinte. Outro inimigo perigoso do casamento ou do relacionamento é quando há competição, algo destrutivo. Amém? Ou seja, um quer mostrar que é mais sabido do que o outro, um quer mostrar que é mais espiritual do que o outro, um quer mostrar que, na verdade, tem uma dicção melhor do que o outro, faz coisa que o outro não faz, e isso é comum, de uma certa forma. Amém? E que deve ser respeitado. Eu falei aqui uma vez, e eu quero repetir, de que o Espírito Santo não está em nós para roubar a personalidade do outro. O homem nunca vai ser igual à mulher, a mulher nunca vai ser igual ao homem. Quem entende? Mas isso não deve ser visto como algo ruim. Mas porque ele é muito diferente de mim. E você queria que fosse igual? Mas ele é muito diferente de mim. Mas qual é a mulher? Você queria que ele fosse igual a você? Não tem como seu marido ser igual ao seu colega. Amém? Não tem como ser ao contrário também, irmão. Ou seja, a competição é um perigo. Amém? Quem ganha mais dinheiro é que vai mandar. Não, cabeça, a mulher pode ganhar.
muito mais do que o homem, mas quem vai mandar é o homem. Em outras palavras, vai dar a palavra final que vai mandar é o Senhor. Amém? Quem deve governar e mandar na nossa casa é Deus, é a palavra que deve prevalecer. Mas estou falando no sentido de chefiar, no sentido de liderar, amém? De ser responsável pelas coisas que acontecem, é do homem mesmo. Se o homem é o responsável, irmão, de suprir tudo, não é? Entre aspas, porque a gente sabe que tudo vem do Senhor mesmo. Mas se o homem está com uma responsabilidade tão grande, por que a mulher não acatar o que ele fala? Amém? Ou seja, sentar para tentar compreender a posição dele. Então, que não haja isso nos relacionamentos, que a gente possa cada dia destruir. Você sabe igual aquela mulher de Cântico dos Cânticos. Vamos destruir as raposas, irmão, e as raposinhas, porque elas querem destruir o casamento que aquela dia está aflorando para produzir frutos. Amém? E que os nossos filhos, eles possam ser de fato a nossa maior coroa. A Bíblia diz que filho é herança do Senhor. Irmão, a herança é algo bom ou algo ruim? Mas eu estou falando de herança no sentido de ter neto, não. Estou falando de herança no sentido de ser protegido mesmo. Amém? Eu ministrei outro dia aqui falando sobre isso, não é? A importância dos filhos protegerem os pais. A gente já vê muitos pais protegendo os filhos. E a gente está vendo uma geração de canguru, aonde os filhos com 30 anos ainda dependem do pai e da mãe. Mas chegou um momento também dos filhos entender a importância, quando vai chegando a uma certa idade, tomando posição, aliviar a carga do pai e da mãe, não é? As filhas se levantar, lavam um prato, não é? Ajuda a mãe fazendo uma comida, ou seja, lavando uma roupa, o filho acordando também cedo, tendo disciplina, ajudando o pai, lavando um carro, ou seja, pagando conta, indo no mercado, indo numa farmácia. A gente tem hoje jovens irmãos, às vezes com 20, 25 anos, que não sabem numa farmácia, não sabem desenrolar nada, não sabem ir num banco, não é? Mas qual é a culpa? É deles? Não, é dos pais. Quem entende? Então eu acredito que tem princípios na palavra de Deus que devem ser estabelecidos nas nossas vidas. Amém? Se isso for estabelecido, vamos viver os melhores dias das nossas vidas, irmão. Eu sei que a minha família, eu sei que a família do pastor, com certeza, a da gente não vai ser a família modelo para a sua família. Mas os princípios que a gente pratica, sim. Porque às vezes o que Deus tem para a minha família não tem para a sua. Quem entende? Mas quando se fala de princípios, é para todos. Tem que ser estabelecidos, tem que ser mantidos. Amém? E como a gente tem ouvido, esse é o ano de fato de crescimento, e é o ano que Deus quer que a gente possa crescer, possa se estender. Tá certo? Você pode ficar de pé? O pastor Adilson vai encerrar. Aleluia. Então você que nos assistiu, tá certo? Pela página do Ministério Família Valoriza ou pelo YouTube, você pode assistir também a primeira parte, tá certo? Os inimigos que podem destruir o relacionamento ou o casamento, a primeira e a segunda parte, e você vai poder desfrutar mais um pouco daquilo que Deus tem para a tua família, e a cada dia a gente ter famílias que possam se estender a cada dia e ser próspera. Eu acredito que vai ser um ano de extensão, mas um ano de prosperidade. Por quê? Vai ser um ano de grande prosperidade, porque vai ter grandes semeaduras. Amém? Não chega no teu quintal e olha para ele assim e diz: rapaz, eu vou ter uma grande colheita sem você colocar nada nele. Quem entende? Eu estou estudando sobre esse assunto e eu tenho alguns livros falando sobre isso, e eu estou lendo e anotando lá, que depois eu vou estar ministrando aqui também sobre esse assunto. Então é importante, a gente espera um ano de grandes colheitas, mas a Bíblia diz, irmão, que poucos são os trabalhadores, mas diz que a seara, ela é grande. Poucos são os ceifeiros. Ceifeiro é quem ceifa, é quem arranca os frutos. Só que os frutos, às vezes, não foi nós quem plantou, foi eles lá atrás. Então, se nosso papel é só tirar o que já foi plantado, e ainda muitos têm dificuldade, agora imagina aqueles que plantaram. Ou seja, eles plantaram e eles não colheram, mas nós estamos colhendo. Amém? Então vai ser um ano de grande colheita, porque vai ter grandes semeaduras. Então faz aquilo que de fato você espera da parte do Senhor. Pastor, eu vou dizimar para ser abençoado? Não, você já é abençoado. Amém? Então tira isso da tua mente. Na verdade a gente faz isso por consciência, por princípios mesmo. Não é para ser mais abençoado não, porque você não vai ser mais abençoado do que já é. Só vai se manifestar aquilo que você já é. Tá certo? Você pode fazer isso com alegria? Sai do teu lugar em nome de Jesus.
as minhas mãos prosperará. A minha entrada, a minha saída, bendita será. Sobre nós há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Aleluia, glória a Deus. Essa é a vontade de Deus, que possa ser por todo lado mesmo. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Então, bom demais, amanhã vem embora, tá certo? Chega cedo. Convide outras pessoas também. Não é como a gente ouviu, eu acredito que esse ano vai ficar pequeno, esse salão aqui. Amém? Vamos avançar, vamos crescer. Tem um monte de coisa que Deus tem para nossas vidas, mas nós precisamos colocar a mão no arado. Porque se colocar a mão no arado, irmão, pode ter certeza que alguma coisa vai acontecer na tua vida. Tá certo? Esse é um ano de projetos, é um ano de visão, de metas. Eu acredito que de prioridade para o ministério, duas coisas importantes. É um ano de extensão, de crescimento e um ano de prosperidade. Então, para isso acontecer, precisamos a cada dia estar disponível a ouvir os comandos de Deus que saem daqui de cima, através de quem passa ministrando aqui, do pastor presidente, e com certeza vai acontecer em nome de Jesus, tá certo? Tem algum recado? Então, glória a Deus, vem embora. Então, você que está nos assistindo pela página, tá certo? Facebook, você pode divulgar e também pode abençoar outras pessoas, né, de outras cidades que não conhecem o ministério, para que eles possam ser edificados e fortalecidos também, tá certo? Vamos compartilhar e crescer a cada dia. Vamos orar, agradecer ao Senhor por essa noite, por esse dia abençoado. Pai, graças te damos, porque o Senhor a cada dia tem edificado, fortalecido a nossa família, porque temos te buscado e fazendo a nossa parte também. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem a cada dia nos mostrado, Pai, aquilo que vem trazendo perigo para destruir a nossa família, nosso relacionamento. E vamos a cada dia tomar uma posição, não só de buscar o conhecimento, mas o entendimento para fortalecer a cada dia, para edificar a nossa casa. Te agradecemos por mais um dia abençoado, mais uma semana repleta de suprimento e livramento, pela uma noite que vamos ter, Pai, descanso abençoada, um sono, Pai, reparador para toda a família que está nos ouvindo, em nome de Jesus Cristo. O amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, repousa sobre a vida de cada um de vocês. Quem crê assim, diga amém. Dê um aleluia. Glória a Deus. E até amanhã, se Cristo não voltar. Vai na paz. A mulher de Ló olhou pra trás e viu Sodoma, olhou pra trás e viu Gomorra, olhou pra trás e ficou pra trás. A mulher de Ló olhou pra trás e viu as chamas, olhou pra trás e viu a lama, olhou pra trás e ficou pra trás.